Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago, sou um dos fundadores da Nuvídeo. Queria primeiro agradecer o Grupo Padrão, o CCX, pela oportunidade de apresentar aqui um pouco dos impactos da revolução que a Nuvídeo propõe no mercado e no contato com o cliente. E aqui agradecer também o Fabiano, diretor do Mercantil, que vai nos dar o privilégio de conhecer um pouco dos números de como que isso impacta de verdade na vida do cliente lá na ponta, né? Bom, primeiro só explicando um pouco, a Nuvídeo é uma empresa que aposta no vídeo como o canal de contato com o cliente, para aproximar as empresas dos clientes, para trazer mais confiança num modelo ganha-ganha-ganha, em que o contato olho no olho, mesmo que digital, traz mais segurança tanto para o cliente quanto para o banco, nesse caso, e aí, inclusive na geração de evidências, né, todas as conversas que são realizadas por vídeo podem ser gravadas e aí elas geram evidências da conformidade de tudo que é realizado online, né? Então é meio que a câmera no peito do policial que dá a garantia de que tudo está gravado e que a gente consegue recuperar qualquer tipo de desvio que possa vir a acontecer, mas muito mais do que isso também traz a empatia do contato olho no olho, do contato presencial para o mundo digital, que é onde a gente não consegue desviar mais. Bom, falando sobre o caso real aqui, Fabiano, queria que você contasse um pouco primeiro o que é o Banco Mercantil. A gente é um banco conhecido, com uma vocação clara, né, e um público muito específico, e como que... bom, dá um panorama geral do banco e do mercado que vocês atuam. Legal, Thiago. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado aí, Thiago, Nuvídeo, Grupo Padrão, né, de poder estar aqui mais uma vez compartilhando um pouquinho, né, daquilo que a gente vem fazendo e aprendendo com todo mundo que está trazendo vários insights aqui. Mas o Banco Mercantil é um banco mineiro, né, nós temos aí mais de 80 anos de história, né, hoje mais de 10 milhões de clientes, somos aí distribuídos em mais de 350 pontos no Brasil, em mais de 3 mil colaboradores. Né, e eu acho que quando a gente pensa no tamanho do banco, né, acho que tem um propósito que dá muita clareza, né, e todos vocês devem acompanhar aí na mídia, que a gente vem se posicionando muito fortemente como o banco dos 50+, ou buscando ser o melhor ecossistema público 50+. Tanto que o Roberto Carlos é um dos nossos garotos de propaganda, né? Os dois Robertos, né? O Roberto cantor e o Roberto jogador, nos últimos tempos. E quando nós começamos a falar na lógica de aproximação do cliente, como o Thiago trouxe, o vídeo sempre foi uma das nossas, os nossos anseios, né? Uma das nossas prioridades de poder criar um canal em que, mesmo estando em 350 localidades e mais de 50% da população brasileira, da gente poder atender esse público que faz questão, né, de muitas vezes ter olho no olho, né, é um público que hoje ele é muito assediado no mercado pela questão de fraudadores, né? Então, dentro dos 50+, a gente tem os 60, os 70, o 80+, então a gente precisa pensar nesse público, e o vídeo ele veio para conseguir trazer uma jornada em que ele consiga garantir a confiança do cliente, a segurança dele, né, para que a gente possa saber que do outro lado esse cliente é ele mesmo, e do nosso lado a gente também consiga proteger a instituição. Mas, ao mesmo tempo, fazer com que a gente consiga ter um canal de empatia, um canal que a gente possa estar dentro da casa do cliente, para aquele tipo de cliente que realmente preza por esse contato humano, né? Então, esse veio ser uma ferramenta que vem fazendo diferença muito forte para a gente dar capilaridade para o banco, sem ter necessidade, talvez, da gente estar numa localidade média, uma localidade pequena, mas atendendo a necessidade desse tipo de público. Legal. E aí, então, fala um pouco mais sobre o desafio, assim, qual era a situação antes de implementar o vídeo, quais são os desafios que vocês viviam antes de ter essa tecnologia? Legal. Acho que quando a gente pensa no processo de atendimento ou contratação, naturalmente que para qualquer tipo de instituição a gente tem vários níveis de complexidade, né, Thiago? E nós temos aí uma frente muito forte, que é a frente de prospecção. Então a gente acaba abordando clientes em várias localidades, que são clientes que se relacionam com outra instituição já há muito tempo, 15, 20, 30 anos, talvez toda a vida dele como CLT até chegar no período de aposentadoria. E nós sentimos necessidade de trazer uma ferramenta que garantisse que esse cliente do outro lado
tivesse realmente a clareza daquilo que ele estava contratando. Porque é um processo complexo, né? É um processo em que ele está trocando o endereço, em que ele vai sacar o dinheiro, é um processo em que ele está passando a se relacionar com uma outra instituição, falando com outras pessoas, em várias das situações adquirindo um crédito, uma assistência. Então a Vídeo veio para que a gente pudesse garantir que esse processo fosse da mais pura clareza, né? Para que o cliente tivesse clareza daquilo que ele está contratando, para que ele pudesse, nesse processo, também ter um onboarding, e isso são outras vantagens que o vídeo trouxe para nós, né? A gente poder estar num processo em que, às vezes, tem um cliente, e como nós falamos lá dentro de casa, muitas vezes esse público, né, dependendo da faixa etária e do nível social, ele tem um filho que não tem tempo para ajudar e um neto que não tem paciência para ajudar. Então ele precisa se virar lá nos apps, né, dele, sabendo, né, tateando em relação à jornada digital. Então o vídeo ele veio também para fazer com que a gente conseguisse fazer um onboarding muito mais claro do processo, da baixa do app, dos benefícios que ele tem, né, de conectar um processo de biometria para a gente ter certeza que do outro lado é realmente o cliente, para a gente poder monitorar, por exemplo, movimentos, muitas vezes que no telefone, no ambiente digital, a gente não consegue pegar, que é às vezes a influência de alguém, né, que está fazendo esse processo só para a contratação do crédito. Então isso trouxe uma clareza muito forte e trouxe, obviamente, que, para nós, uma evolução muito grande nos nossos indicadores. E é muito bacana de ver também, Thiago, que uma grande preocupação que nós tínhamos é quanto tempo isso vai demorar, né? Porque quando a gente pensa numa central, a gente sempre fala em custo, fala em TMA, e é muito bacana de ver que hoje o nosso tempo médio de atendimento num processo por vídeo, ele é menor do que o tempo por telefone. Por quê? Porque a gente consegue ser mais assertivo, consegue conectar com o cliente de forma muito mais genuína do que só por voz. Legal, uma coisa que a gente sempre preza aqui pelo vídeo, assim, que a gente sempre reforça é que a qualidade da conexão com o cliente, quando você está olhando no olho dele, é muito maior do que uma jornada totalmente autônoma ou uma jornada por telefone, por exemplo, que fica aquela dúvida exatamente do que está sendo passado, né, e tal. Então, assim, tanto a qualidade de tempo, que é, se eu estou conversando no olho, eu sei que você está entendendo, que está concordando, eu posso mudar para o próximo assunto, tem algumas facilidades ali, o vídeo é um canal de comunicação muito mais completo, né, do que telefone, por exemplo, mas assim, dentro da experiência do cliente, eu acho que também gera uma melhoria, e aí você pode falar um pouco do que seus clientes acham desse processo, principalmente na empatia que isso gera com o banco, né, na proximidade que isso gera com o banco. Só reforçando o que você falou das camadas de segurança, a gente tem a primeira preocupação das interações por vídeo é a segurança. Então, no vídeo a gente já tem todo o processo de garantir que o cliente é ele mesmo, tem algumas ferramentas de segurança específicas, ferramentas de IA para garantir essa segurança, mas o importante é que isso é a base para um relacionamento muito melhor com o cliente, né? Mesmo estando à distância. Então, tem mais alguns indicadores que vocês têm de melhoria da qualidade? Eu acho que o slide já está na tela, né? E eu não vou repetir todos os números, mas a gente percebe que boa parte dos indicadores de qualidade, eles inclusive são melhores do que aquilo que a gente percebe, por exemplo, num atendimento puramente digital ou num atendimento por telefone. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na lógica de nota de qualidade, a gente percebe um indicador aí próximo de 100%, né? Um CSAT na casa de 85%. E tem um outro indicador que, para nós, é muito relevante, porque quando a gente foi fazer todo o processo de implementação, existia uma preocupação grande do tipo, olha, como o cliente vai se comportar? Será que ele vai, quando receber o link, ele vai clicar, ele vai entrar no vídeo, ele vai saber navegar? E hoje a gente tem uma quebra na casa de 6% só das propostas que a gente está gerando. O que mostra que o cliente do outro lado está conseguindo navegar nessa jornada, está entendendo esse processo e dando uma nota muito alta para o processo de qualidade. A gente percebe também indicadores muito interessantes quando a gente pensa na lógica de churn e do nível de reclamação. Então, quando a gente compara um cliente que fez uma contratação à distância, muitas vezes puramente por telefone, e aquele que fez por vídeo, ele chega a ser 3 vezes menor o nível de acionamento
nos primeiros 30 dias pós-contratação. Por quê? Porque esse cliente saiu do outro lado muito mais seguro, muito mais confiante. Esse atendente que fez a vídeo com ele conseguiu dar esse apoio para que ele fizesse um onboard muito mais qualificado. Então, isso para nós não é só a lógica financeira, por exemplo, de eu ter uma quebra de 6%, mas é saber que tem um cliente que está chegando até o banco mercantil muito mais qualificado, muito mais... com muito mais entendimento daquele que ele está contratando e sabendo que, desse lado, ele tem o telefone, ele tem o WhatsApp, mas ele também vai ter o vídeo à disposição dele sempre que ele precisar. Não, legal. É interessante que na NuVideo a gente tem em vários painéis aqui a gente falou sobre IA, né? A gente tem, inclusive, um produto que é uma chamada de vídeo com uma IA e não tendo um humano do outro lado. Mas é muito interessante como que a gente tem que saber escolher as tecnologias com base no público e no campo que a gente está negociando ali, né? Também não adianta você forçar o seu cliente a viver uma tecnologia que você quer utilizar, e sim adaptar a tecnologia à capacidade do seu cliente e tal. Isso é bem interessante. O vídeo tem muitos benefícios, muitas oportunidades, né? Uma delas é o simples registro daquela negociação, tudo que foi feito, mas quando você coloca uma IA, ainda hoje em dia, na história do Vale da Estranheza, que é complicado passar desse Vale da Estranheza, o cliente vai conseguir interagir, nem todo cliente vai conseguir interagir com uma IA, a gente tem o produto, mas a gente sabe que ele se aplica a alguns casos específicos. No caso do mercantil, eu acho bem interessante como que vocês exploram ali as outras qualidades do vídeo, da empatia, e um ponto interessante ali, agora falando um pouco de segurança, nos outros painéis também a gente viu muito aqui como que as empresas têm que inovar, tem que ali se reinventar o tempo todo para encontrar os problemas, os riscos ocultos, né? Então a gente analisa ali os padrões de comportamento dos clientes, analisa, vi aqui o pessoal do Inter pegando os dados desde de criança para tentar entender os riscos que estão ocultos ali, e aí tem uns dados aqui interessantes sobre como que uma videochamada com o cliente traz a possibilidade de identificar riscos ocultos, né? Tem uns números ali nesse slide que eu acho que são interessantes. Eles queria que você falasse mais. Legal. Acho que esse slide ele fala muito sobre o sonho que nós temos, né? De continuar crescendo e trazer capilaridade, né? Quando a gente pensa lá na frente, naqueles 350 pontos, 84 deles foram abertos nos últimos 2 anos, né? O que mostra que a gente vem crescendo de forma exponencial, mas naturalmente que a gente gostaria de estar crescendo muito mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem a mudança de comportamento do cliente. Não quer dizer que abrir mais pontos físicos vai atender necessidade, porque não são todos os clientes que se deslocam, por exemplo, até uma agência. Então, o vídeo ele trouxe para nós uma possibilidade da gente começar a olhar de forma mais profunda para alguns indicadores, como, por exemplo, os que estão na tela, né? A gente tem um bom percentual, por exemplo, de clientes que chegam até uma videochamada em que, muitas vezes, tem alguém tentando se passar por esse cliente, né? Isso não é novidade para ninguém aqui, né? Semana passada eu tive aqui, estava em BH lá no Mercantil, voltando da academia, recebi um SMS do BTG dizendo, olha, clonaram o seu cartão, né? Fizeram 2 compras de 30 mil reais. Alguém clonou e estavam com a minha CNH em algum lugar. O que dirá, talvez, de um público vulnerável, né, Thiago? Que está lá, muitas vezes, transitando, disponibilizando os dados dele sem uma maldade, né, como a gente que transita no ambiente digital. Então, isso trouxe para nós uma vantagem de poder identificar que, do outro lado, através da vídeo, muitas vezes não é esse cliente. Ao mesmo tempo, a gente também começou a perceber que tem clientes que, às vezes, estão sendo influenciados por um terceiro, familiar, cuidador, neste caso desse público, e isso nós conseguimos pegar na vídeo. Sem contar clientes que muitas vezes no processo de expansão da nossa rede, quando a gente pensa em canais parceiros, ou da própria rede física, né, muitas vezes a venda ela pode acontecer no calor do momento, e quando esse cliente chega até um processo de qualidade, ele se dá conta do que ele está fazendo e talvez não é o que ele entendeu. Não porque a venda foi feita com uma qualidade, mas porque ele não entendeu. E esse processo consegue garantir. Então, dentro de casa, muitas vezes, eu sempre brinco que tem gente que olha pensando, olha, perdemos X% das vendas. E eu digo, olha, deixamos de ter X% de problemas no futuro.
porque são vendas, talvez, que ali na frente gerariam, né, um transbordo para um canal regulatório, um transbordo para um canal de segundo nível, uma questão reputacional que pudesse se tornar muito maior daquilo que a gente estava prevendo no início. Então, é muitas vezes melhor a gente perder essa venda na largada, mas garantir um cliente que vai ser fiel, que está ciente e que a gente vai ter como comprovar, inclusive, né, de que aquilo que ele contratou realmente ficou muito claro e ele deu aceite naquilo que ele está fazendo. Então, o vídeo ele veio para qualificar esse processo e, inclusive, garantir a segurança do cliente. Eu sempre digo que um processo de qualidade ele não tem só o lado da instituição. Se eu faço um duplo cheque, um triplo cheque, na verdade, ele está garantindo os dois lados, né? Ele está garantindo que os dois lados estão sabendo aquilo que está sendo acordado, e isso faz bem para os dois lados. Então, para nós, isso se tornou muito benéfico, inclusive, como eu falei no início, né, a gente vem impactando de forma bastante significativa indicadores de churn no processo de captação de mercado por conta do vídeo, que vem nos auxiliando nesse processo de validação inicial. Legal, legal. E aí, o outro ponto que todo mundo fala, né, assim, sobre vídeo, igual você falou do sonho do mercantil, o sonho dando vídeo é que todas as interações online sejam feitas por vídeo. A gente traz muito mais segurança como um todo para o mercado, principalmente o mercado financeiro. Lá no início, a gente tinha umas dúvidas que era a gente... qual era o nível de receptividade do cliente em relação a uma videochamada, né? Assim, a gente montou a empresa em 2020, tá? Então foi bem no meio da pandemia, então a pandemia acelerou o processo de adesão de videochamada, então eu já sei que o nível de rejeição à videochamada é muito baixo, mas queria que você falasse um pouco sobre como que o cliente, principalmente no seu caso, a gente sabe que quanto mais novo o cliente, maior é a adesão, mas no caso de vocês, um cliente muito específico, se teve algum tipo de barreira, se o cliente reclama, se o cliente gosta de fazer uma videochamada, eu acho que é legal dar esse panorama, depois de 6 anos depois da pandemia, como que vídeo já é uma coisa comum para as pessoas e todo mundo já está acostumado, né? Legal, Tiago. Acho que essa pergunta é super importante, né? Acho que transcendendo, inclusive, o tema dos números, né? Eu sempre digo que o número ele acaba sendo a clarificação do que é o comportamento humano, né? Então, a gente trouxe até aqui um exemplo de um relato de um dos clientes, mas o que nós percebemos é que assim, os clientes se sentem muito confortáveis com esse processo. Né? Além de todos eles já estarem acostumados, por exemplo, no uso do WhatsApp, né? A maioria das pessoas aí, ontem mesmo, né, foi segunda-feira, acho que foi o dia dos avós, não foi? Eu tenho um filho de 6 anos, a gente estava ligando para minha mãe, para minha sogra, para dar feliz dia dos avós, porque moram em Porto Alegre, lá em Novo Hamburgo, e elas atendendo, super felizes ali, né? Então, super aderentes à tecnologia. O que eu quero dizer com isso? A gente não teve atrito, né? Os clientes se sentem prestigiados, e boa parte deles trazem um relato, muitas vezes, quando eles têm espaço para trazer o relato escrito, gravado, de que boa parte dos atendimentos que eles tiveram até hoje não tiveram o nível de atenção que nós tivemos em relação ao vídeo, né? O nível de segurança que nós trouxemos, o nível de confiança que o atendente conseguiu dar, para que ele conseguisse, em algum processo, não só decidir pela contratação de um produto ou a troca da instituição, mas até pela operação. Né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, o Pix. Tem muito cliente que chega até uma agência nossa que não sabe fazer o Pix, que não sabe como operar a ferramenta ainda, né? Como operar a tecnologia. O vídeo nos deu capacidade de um cliente que está na casa dele, ou às vezes tem dificuldade de locomoção, né? Porque muitos deles têm dificuldade de locomoção, da gente conseguir operar e ensinar ele. Então, para ele, a gente conseguiu transformar a vida dele, porque ele disse, olha, meu filho, obrigado pela ajuda, porque agora eu não preciso mais ir no vizinho, não preciso mais ir no bar da esquina, não preciso mais ligar para minha filha, eu já sei fazer, porque até hoje ninguém me ensinou. Até hoje fizeram por mim. Então isso acaba trazendo, além da contratação de um produto financeiro, eu sempre digo que isso traz humanidade e dignidade para as pessoas que às vezes estão com dificuldade de operar. Então o vídeo ele fez essa aproximação. Eu sempre digo que através da tecnologia, a gente falava um pouquinho antes, né, Tiago? Que a gente fala tanto em tecnologia, inteligência artificial, mas eu sempre prego que a gente tem que cuidar para não perder a humanidade. Eu acho que através desse case, a gente mostra que é possível, né? Trazer tecnologia, mas cada vez mais aproximar as pessoas em termos de humanidade para a gente conseguir garantir dignidade para quem está na ponta aí. Não, legal. Você trouxe um ponto hiper importante aqui que a gente não deu o devido destaque, que é a inclusão, né? Que a gente possibilita das pessoas não terem que se deslocar. Quando você aplica o vídeo chamada como substituto ao
compareça a uma agência, você inclui muito mais as pessoas, a gente sabe o quanto que é difícil de se locomover, principalmente a partir de uma certa idade. Então, assim, resumindo todo o nosso papo aqui, o que a gente queria trazer era o tanto que a videochamada traz confiança para essas relações online. Um ponto hiper importante aqui é o ponto da evidência, né? A gente não trouxe os números aqui, mas a qualidade dos esclarecimentos possíveis depois, quando você tem uma videochamada que foi realizada, gravada, numa realização de uma venda, de uma contratação, de qualquer coisa dessa, a qualidade dos insumos que você tem para uma possível defesa, normalmente PROCON, Bacen, ou inclusive uma defesa judicial, é muito maior. Então, voltando no ponto lá da câmera no peito do policial, é isso, né? A gente traz humanização, traz mais inclusão, traz mais respeito ao cliente, ao mesmo tempo que você traz mais segurança para a empresa de que qualquer problema que acontecer ali dentro, você tem tudo gravado para se defender posteriormente. Era basicamente isso que a gente queria trazer por hoje e, Fabiano, de novo, obrigado pela oportunidade.